Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um programa Defesa da Fé. Para você que gosta, que ama, que sempre está estudando, a dona de casa, o aposentado, o taxista, a motorista de Uber, todos agora podem aprender a palavra de Deus. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças-feiras e quintas, sempre no mesmo horário, às 12 horas. 1 hora de programa, das 12 às 13, sempre ensinando a poderosa palavra de Deus. Sempre na terça-feira nós vamos estudar bibliologia. E o que ensina a bibliologia? Ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. Tudo isso nós vamos aprender na terça-feira. Quinta-feira nós vamos estudar Teologia Sistemática 1. E o que ensina a Teologia Sistemática 1? Ensina as doutrinas fundamentais da nossa fé. Na Sistemática 1, Doutrina de Deus. Nós já tivemos uma aula introdutória que aconteceu na quinta-feira passada. E na próxima quinta nós já vamos entrar no primeiro tópico. Lembrando, olha que interessante, se você perder a nossa aula, de repente você chegou atrasado, não conseguiu sintonizar a nossa programação pela rádio, todas as aulas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E para acessar o nosso canal, basta digitar no YouTube, na busca, pr.Antônio Fonseca. Você digitando pr.Antônio Fonseca, você terá acesso às aulas aqui da rádio e mais 1.500 aulas. 1.500 aulas. Olha quanto material disponível para você que quer aprender mais sobre as Escrituras. Bem, vamos começar aqui, chega de moleza, o papo está interessante, mas vamos começar na nossa aula. Um detalhe, se possível, um bloquinho de rascunho, um caderno universitário, não precisa ser novo não, que tem algumas páginas aí para você ir anotando as informações mais importantes. Bem, primeira coisa que nós vamos aprender hoje é o significado da palavra Bíblia. De repente você vai para a igreja, leva a sua Bíblia, fala da Bíblia para o teu amigo no trabalho ou na escola e se ele te perguntar qual é o significado da palavra Bíblia? Então agora você já sabe. Bíblia significa coleção de pequenos livros. Olha que interessante. Bíblia significa, no sentido etimológico da palavra, na raiz da palavra, coleção de pequenos livros. E é verdade, a nossa Bíblia, ela tem 66 livros. Você sabia disso? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, somando 66 livros. Lembrando que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Nós vamos aprender hoje sobre a diferença da nossa Bíblia com a Bíblia Católica, tá bom? Bem, olha outro detalhe importante. Você sabe qual é o menor livro da Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Qual é o menor livro da Bíblia? Ele está no Novo Testamento, é a segunda carta que o apóstolo João escreveu. Segunda carta que o apóstolo João escreveu. O apóstolo João escreveu um evangelho, escreveu 3 cartas e Apocalipse. Esses são os escritos do apóstolo João. E a segunda carta que ele escreveu, ela tem menos de uma página. Olha que interessante, um livro com menos de uma página. Tem apenas 13 versículos. Sabe quanto tempo demora para ler este livro? Eu já cronometrei. 2 minutos e 30 segundos. Com 2 minutos e 30 segundos você lê o menor livro da Bíblia. Guardou o nome do livro? Esse livro tem apenas 13 versículos. Olha, é meia página e a leitura é feita em 2 minutos e 30 segundos. Agora você não pode mais reclamar que nunca leu um livro da Bíblia.
Puxa vida, 2 minutos e 30 segundos você consegue ler o menor livro da Bíblia. Agora, a Bíblia, uma outra definição, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro sagrado e único. Eu já disse na aula passada que é o livro mais lido no mundo. É o livro que mais transforma vidas, transformou, transforma e continuará transformando vidas. Transformando para melhor, é claro. E veja que interessante, que importante o que Pedro escreveu na sua segunda carta. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que palavra importante. O que significa? Que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Daí a importância desse alimento diariamente. Nós já aprendemos na aula passada que se nós utilizarmos 1% do tempo que Deus dá de presente para a gente todo dia, nós sabemos que o dia à noite, 12 horas do dia, 12 da noite, formam 24 horas. Se pegarmos 1% desse tempo, o que significa 14,4 minutos, vamos arredondar 15 minutos para a leitura da Bíblia, em um ano a gente lê a Bíblia inteirinha e vale a pena. Eu acabei de dizer aqui que em 2 minutos e meio a gente lê um livro da Bíblia. Olha que importante. Bem, já vimos que a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. Portanto, Deus se revela na Bíblia, a Bíblia forma uma unidade completa, a Bíblia permite o encontro entre Deus e a pessoa, a inerrância da Bíblia se evidencia. Olha, 4 tópicos importantes, vou repetir para você. Deus se revela na Bíblia. Olha que importante esta informação. Quer conhecer Deus? Quer se aproximar de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia forma uma unidade completa. Embora ela seja formada de 66 livros, o período para escrever a Bíblia foi de mais ou menos 1.500 anos. Olha que interessante essa informação, 1.500 anos para escrever os 66 livros da Bíblia. Mais ou menos 40 escritores de diversos lugares. Nós temos de camponês até rei. Todas as atividades sociais nós encontramos no meio, na sociedade, estes homens que foram inspirados por Deus para escrever este livro, que é uma unidade completa. Veja como é importante a Bíblia. E a Bíblia permite o encontro de Deus e a pessoa. Se você está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta e não está achando solução, leia a Bíblia, que Deus falará com você. Deus trará a solução para o seu problema espiritual, para o problema da sua angústia, da sua alma aflita. Leia a Bíblia que você terá um encontro com Deus. E a inerrância da Bíblia se evidencia. Só ler a Bíblia você vai ver que coisa não tem erro. A Bíblia não tem erro. É a poderosa palavra de Deus. Vamos para o próximo tópico. A formação do cânon. Ah, que palavra engraçada, cânon. Nunca vi falar desta palavra. Bem,
Esta palavra também vem da língua grega, que significa régua de medir, unidade de medida. Por exemplo, o pedreiro utiliza o metro, é uma unidade de medida para aferir, uma unidade. Quando nós vamos comprar alguma coisa, tem o peso, o quilo, uma unidade de medida. O líquido, temos o litro, todas são unidades de medidas. Essa palavra cânon significa unidade de medida, medir, mas medir o quê? Medir a minha vida, medir como está o meu comportamento, como eu estou vivendo, como Deus me vê. Olha que interessante, a Bíblia é uma régua, como se fosse uma régua. O sentido da palavra é esse, é uma unidade de medida. Então, quando eu leio a Bíblia, eu consigo perceber a minha situação, a minha medida, se eu estou dentro daquele padrão, se eu estou dentro do ideal de Deus, se eu estou agindo, tendo um comportamento conforme a vontade de Deus. É isto o significado desta palavra, cânon, unidade de medida, mas não das coisas materiais, não, da nossa vida espiritual, da nossa alma, porque nós vamos aprender que o ser humano tem duas vidas, uma vida temporal, que é esta nossa vida que já nascemos com prazo de validade, que o salmista no Salmo 90, verso 10, fala que gira em torno de 70, 80 anos, porque vem a canseira, e uma vida espiritual que é eterna. A Bíblia trata da vida eterna. A pergunta é, onde nós iremos passar a eternidade? E a Bíblia é o único livro que traz esta resposta. Olha que importante. Daí a palavra cânon. Unidade de medir. Medir o quê? A minha alma. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo a necessidade de Deus para me ajudar, para me edificar, para me orientar, para me trazer crescimento espiritual, um comportamento ético, moral, tudo isso nós vamos aprender na Bíblia. Então, canonização é o processo pelo qual os livros da Bíblia tornaram normativos para a comunidade que os acolheu. Nós já aprendemos na aula passada, nós somos cristãos. A nossa religião tem mais ou menos 2,5 bilhões de adeptos, e o livro padrão, a nossa unidade de medida, o nosso cânon, é a Bíblia. Agora, como que estes livros, 66 livros, foram escolhidos para formar o cânon, para formar a Bíblia? Olha que pergunta interessante. Você já parou para pensar nisso? Primeiro, estes livros foram aceitos pela comunidade cristã como sagrados, divinamente inspirados e fidedignos para a instrução dos fiéis. Nós, cristãos, dependemos da Bíblia para nos instruir. Toda a nossa normativa, o nosso comportamento deve ter como parâmetro o cânon. Olha que interessante, a Bíblia. Por isso que o cristão sempre está lendo a Bíblia, porque é dali que sai o seu comportamento, como deve ser a nossa conduta. Outro ponto interessante, os autores sagrados registraram de forma escrita as revelações e mensagens que recebiam da parte de Deus para que servissem de orientação aos seus descendentes. Olha, o escritor da Bíblia, ele recebia de Deus a inspiração. Claro que Deus usa esse escritor de acordo com as suas características. Por isso que eu disse que na Bíblia nós temos de boiadeiro até rei.
porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas independente desse grau social, independente da escolaridade, Deus é que dá a inspiração para o escritor registrar a sua vontade. E isto é percebido. Nós notamos isto quando nós estudamos a Bíblia. Segundo, o reconhecimento pelos rabinos judeus da época que os seus escritos eram inspirados por Deus. Na realidade, a igreja canonizou o que já estava canonizado. Vamos entender isso aí. Nós sabemos que Deus escolheu um povo, o povo judeu. Deus escolheu. Deus é soberano. Não é porque o povo judeu é melhor do que qualquer outro povo, não é porque é maior a nação, porque é mais poderosa. Não, não. Aliás, é uma nação pequena. Israel é um país pequeno. Mas Deus escolheu o povo judeu. Ponto. Deus é soberano. Deus escolheu o povo judeu por 3 motivos. Olha que importante esta informação. Para, primeiro, mostrar a sua glória. Quando Deus tira esse povo que tornou-se escravo no Egito, quando Deus tira o povo judeu do Egito antes da saída, que nós vemos ali no livro do Êxodo, as pragas do Egito, as 10 pragas, nós vemos ali o poder de Deus, depois nós vemos o povo saindo, nós vemos Deus abrindo o mar vermelho para que o povo atravessasse. Ali Deus está manifestando, mostrando o seu poder, a sua glória. Portanto, Deus escolheu o povo judeu para mostrar a sua glória. Todas as nações já ouviram, já assistiram no cinema, na TV, enfim. A história da libertação do povo de Deus da terra do Egito. Ali nós vemos a glória de Deus, o poder de Deus. Deus escolheu o povo judeu para entregar ao mundo um Salvador, ou melhor, o Salvador, o único Salvador, Jesus Cristo. Olha que importante, nós vamos aprender em Teologia Sistemática 2 que Jesus Cristo, nosso Senhor, tem 2 naturezas. Ele é 100% divino, porque ele é da mesma espécie divina, da mesma substância, e ele é 100% homem, porque ele herdou de Maria, judia. Maria vem do povo judeu, é da descendência judaica, herdou de Maria a natureza humana, porém sem a culpa, sem o pecado. Portanto, Jesus é judeu. Olha que interessante. Então Deus escolheu o povo judeu para mostrar a sua glória e para dar ao mundo o Messias, Jesus Cristo nosso Senhor. E terceiro, Deus escolheu o povo judeu para dar ao mundo a sua palavra, o cânon, as sagradas escrituras. Dos 40 escritores, mais ou menos, nós não sabemos o número exato porque alguns livros o escritor é desconhecido, mas dos 40, só um não era judeu. Sabe quem? O Dr. Lucas. Ele era médico, ele acompanhava Paulo, ele escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas. Então veja, dos 40 livros, ou melhor, perdão, dos 40 aproximados, 40 é um número aproximado, escritores, só um não era judeu, Lucas. Ele era grego, mas ele vivia com Paulo, que era judeu, foi fariseu, enfim. Bem, então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, para a igreja primitiva, a igreja do início, primitiva, quer dizer, quando ela nasce, determinar a canonicidade de um livro, ele teria de ter sido escrito por um homem de Deus, ser autêntico, teria de conter a virtude que transformasse vidas, ser lido e aceito pelos rabinos, pelos doutores da palavra, pelos ortodoxos, pelas pessoas tementes a Deus. Olha que interessante. Para considerar um livro sagrado,
há necessidade da pessoa que está lendo o livro ser modificada, ser transformada para melhor. A Bíblia tem que causar este efeito na vida da pessoa. Você sabe por que a gente vê tanta tristeza, tanta maldade no mundo? Porque as pessoas pararam de ler a Bíblia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais Deus vai trabalhando na minha alma, na minha personalidade. Olha que importante. Eu sempre uso, até já usei aqui no programa, a questão você é o que você come. Tanto na vida material, na vida física, no alimento material, você é o que você come, porque é o alimento que dá saúde para a gente. Quem tem uma boa dieta, uma boa alimentação tem mais saúde. E você é também na vida espiritual o que você come. Se você se alimenta diariamente da leitura da Bíblia, quando você vai falar alguma coisa, vai sair coisa boa, porque a sua alma, o seu coração está alimentado com a palavra de Deus. Mas quem se alimenta de coisa que não edifica, quando fala, não sai coisa boa, porque a nossa fala é uma fonte que sai lá do coração da nossa alma. Por isso que Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Está cheio. Olha que interessante. Quando você começa a conversar com uma pessoa, isso eu já fiz essa experiência, sempre estou fazendo isso, você também, com certeza. Você está no banco, numa fila, no hospital, não importa, no mercado, você encontra uma pessoa, você começa a conversar, você já percebe pela fala da pessoa como está o coração daquela pessoa. Se está cheio de ódio, de maldade, de amor, de carinho, de gentileza. Você percebe ouvindo a pessoa falar. Olha que importante. As pessoas que se alimentam da palavra de Deus, quando elas falam, sai coisa boa, sai coisa gostosa de ouvir, sai gentileza, sai carinho, sai ternura. Olha, agora quando a pessoa não se alimenta da palavra de Deus, sai xingamento, sai ofensa, sai coisa besteira, coisas ofensivas. É desse jeito. Então nós conseguimos, ouvindo a pessoa, ter uma noção de como esta pessoa se alimenta, como ele alimenta a sua alma. Olha que importante como o indivíduo alimenta a alma, e eu percebo ouvindo a fala da pessoa. Bem, nós já aprendemos uma noção da Bíblia, como esses livros foram canonizados, como eles foram escolhidos para formar os 66 livros. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a diferença da Bíblia do povo judeu, da nossa Bíblia e da Bíblia dos católicos. Mas antes eu vou chamar a minha vinhetinha, rapidinho, eu vou chamar a minha vinhetinha, não sai daí não. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Bem, vamos continuar o nosso estudo. Eu disse que agora nós vamos aprender sobre a Bíblia do povo judeu. O conteúdo da Bíblia do povo judeu, primeira coisa, a Bíblia do povo judeu é só o que nós chamamos de Antigo Testamento. Salvou? Guardou? Anotou aí no seu bloquinho de rascunho? Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento é a Bíblia do povo judeu. Agora, detalhe importante, nós temos no nosso Antigo Testamento 39 livros, tá certo? 39 livros. Na Bíblia do povo judeu, a distribuição é diferente. Lá são 24 livros. Mas aí você vai falar assim, pode pensar, mas então tem menos material? Não, é só a divisão dos livros que é diferente, mas o conteúdo é exatamente o mesmo do conteúdo dos nossos 39 livros.
Só que a divisão, a repartição é diferente. Mas o que importa é que o conteúdo é exatamente igual ao nosso. O conteúdo. Agora, vamos entender o que muda nesta divisão. Primeira parte. Tanto o Antigo Testamento do povo judeu, do povo católico e nosso, o Antigo Testamento, e o Novo também para nós cristãos, porque o judeu não aceita o Novo Testamento, isso é importante, só o Antigo. Tanto o Antigo Testamento, então ele é dividido em 4 partes. Olha que fácil de aprender. 4 partes. A primeira parte é chamada lei. Lei, que nós aprendemos na aula passada, que na língua hebraica é Torá. Torá, lei. Então, a lei. Estes 5 primeiros livros que formam a lei, a Torá, eles foram escritos por Moisés. Um único escritor. Olha que fácil. Moisés. Nunca mais você vai esquecer. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E estes 5 primeiros livros da Bíblia, quais são estes 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Repetindo, Gênesis, que significa início, onde tudo começou, o começo. Você quer saber sobre a formação de todas as coisas, a nossa, como Deus nos criou, os animais, as aves, enfim. Você precisa ler Gênesis, que ó, palavra já significa começo. Êxodo significa saída. Você já viu falar êxodo rural? As pessoas estão deixando o campo vindo para a cidade. Êxodo urbano, as pessoas estão saindo da cidade indo para o campo. Êxodo significa saída. Saída da onde? Do Egito. Olha que interessante. Êxodo significa saída. Saída do povo do Egito para a terra prometida, terra de Canaã. Levítico é o livro das leis, das normas, da conduta, tanto da classe sacerdotal, que está dentro da classe dos levitas, e também do comportamento dia a dia da nação. Seria como a constituição para o povo judeu. Levítico. 4 Números, vem de aritmética, a organização do povo. Então, primeiro Deus dá a lei, depois Deus organiza o povo, distribui o povo. Tudo isso nós vamos aprender com riqueza de detalhes na matéria História dos Hebreus. E o 5º livro, e o último da Torá, da lei, Deuteronômio. Por quê? Aquela geração acima de 20 anos, ela morreu no deserto. Durante aqueles 40 anos que eles ficaram vagando no deserto. Então, para a nova geração, precisava repetir tudo que foi ensinado para aquela geração que morreu. Olha que interessante. Então Moisés repete a lei. Deuteronômio significa isso, repetição de tudo aquilo que ele ensinou para aquela geração anterior. É o livro de Deuteronômio. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Eu ensino teologia todos os anos. Então, todos os anos eu repito o que eu estou ensinando para você. Porque é um novo ouvinte, é uma nova geração, é um novo povo. Mesma coisa a igreja. O pastor na igreja está sempre ensinando a Bíblia. Porque sempre tem gente nova e sempre nós aprendemos coisas novas na Bíblia. Muito bem. Agora que é interessante, a parte dos profetas da nossa Bíblia tem 17 livros. 5 nós chamamos profetas maiores em função do tamanho do escrito, e 12 nós chamamos profetas menores, porque os escritos são menores, o livro é menor. Olha como esse grupo está dividido na Bíblia do povo judeu. Eles consideram Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores que eu falei como profetas. Eles consideram todos como livros proféticos. Tá vendo? É diferente. E os escritos, eles chamam de escritos, são os Salmos, Provérbios, Jó, que são livros poéticos, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Esses eles chamam de escritos. Então a Bíblia do povo judeu, ela é dividida em 3 partes: lei,
profetas e escritos, formando 24 livros. Mas se nós analisarmos o conteúdo, tudo que está registrado nestes 24 livros é o que está registrado nos nossos 39 livros. Portanto, embora a divisão seja diferente, o importante é que o conteúdo é o mesmo. Olha que interessante. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Você vai comprar um medicamento. Aí a moça lá da farmácia chega na farmácia e vai comprar um medicamento. Ela fala, olha, que marca o senhor quer? A fórmula é a mesma, mas tem uma marca que é a caixinha, por exemplo, a embalagem é um pouquinho maior. Tem outra marca que a embalagem, o design é diferente, mas a fórmula é a mesma. Por isso que tem agora o remédio genérico. É a mesma fórmula. Ele é mais em conta porque ele é um genérico. Está entendendo? O importante para a gente quando vai comprar um medicamento não é a fórmula. Concorda comigo? O importante é a fórmula. Mesma coisa nós podemos transportar essa analogia, essa comparação para a Bíblia. O Antigo Testamento do povo judeu, a embalagem é diferente, a divisão é um pouco diferente, mas o conteúdo, a fórmula, o que está escrito é exatamente o que está escrito na nossa Bíblia. Olha que interessante. Bem, agora, veja que interessante. A Bíblia Católica, ela tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. O Novo Testamento dos católicos, ele é exatamente igual ao nosso Novo Testamento, não muda nada. Mas na Bíblia Católica, além de tudo aquilo que tem na Bíblia do povo judeu, que é exatamente igual àquilo que tem na nossa Bíblia, ela tem mais 7 livros e 2 acréscimos. Um acréscimo no livro de Esther e um acréscimo no livro de Daniel. Um acréscimo no livro de Daniel. Então veja, como é o livro, os 5 primeiros livros da Bíblia Católica? Como são os 5 primeiros livros, ou quais são, né? O melhor, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia Católica? Exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia do povo judeu, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Portanto, não tem diferença. A lei são os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha que legal. Então, se você tem uma Bíblia católica aí na sua casa e uma Bíblia evangélica, você pode comparar os 5 primeiros livros. E se você tiver uma Bíblia judaica, pode comparar também. Não muda absolutamente nada. Bem, porém, nos livros históricos, que nós chamamos históricos, tem uma mudança na Bíblia católica. Então vamos para a nossa sequência. Esquece um pouquinho agora a Bíblia do povo judeu, que a divisão é diferente. Vamos ver qual é a diferença da nossa Bíblia com a Bíblia católica. Então nós temos Josué, está na nossa Bíblia, está na Bíblia católica. Juízes, está na nossa Bíblia, está na mesma sequência. Ruth, exatamente igual. 1º e 2º Samuel, exatamente igual. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, está tudo redondinho, não mudou nada. Esdras, Neemias, Tobias. Esse livro não tem na Bíblia evangélica. Tobias não tem, só tem na Bíblia católica. Judite, esse livro não tem na nossa Bíblia, só tem na Bíblia católica. Depois vem Esther, tem na Bíblia católica e tem na nossa Bíblia. E 1º e 2º Macabeus. Estes 2 livros você vai encontrar na Bíblia católica e não vai encontrar na nossa Bíblia. Depois nós vamos aprender por que esses livros não estão na nossa Bíblia. Agora, a terceira divisão são os livros poéticos, livros de poesias. Bíblia católica é a nossa Bíblia. Jó, Bateu, Salmos igual, Provérbios igual, Eclesiastes igual e Cantares de Salomão. Aí acabou os nossos livros poéticos. Na nossa Bíblia são só estes 5. Só que na Bíblia católica você vai encontrar mais 2. Sabedoria e Eclesiástico. Veja que na nossa tem Eclesiastes, na dos católicos também. Só que
depois de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai encontrar 2 a mais na Bíblia Católica: Sabedoria e Eclesiástico. Importante lembrar que estes livros que estão a mais na Bíblia Católica também não estão na Bíblia do povo judeu. Olha que isso é importante, hein? Não estão na Bíblia do povo judeu. Portanto, o nosso Antigo Testamento é exatamente igual ao do povo judeu, considerando apenas que a divisão é diferente, a embalagem é diferente. Agora vamos para os proféticos. Isaías bateu com a nossa Bíblia, com dos católicos. Jeremias bateu, Lamentações bateu, agora Baruque. Você não encontra esse profeta Baruque na nossa Bíblia, só na Bíblia Católica. Depois vem Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, só tem um livro a mais aí que está na Bíblia Católica e não está na nossa Bíblia, nem na Bíblia do povo judeu, nos proféticos, Baruque. Tranquilão? Então, o que nós precisamos salvar desta aula? Que na Bíblia do povo judeu, ela tem o mesmo conteúdo da nossa Bíblia, porém a divisão é diferente, a embalagem é diferente, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Na Bíblia Católica tem o mesmo conteúdo da Bíblia do povo judeu, que é o mesmo conteúdo da nossa Bíblia, porém nós encontramos na Bíblia Católica 7 livros a mais: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, acréscimos em Daniel e Esther. Este é o conteúdo que está mais no Antigo Testamento da Bíblia Católica, que nós evangélicos chamamos estes livros de apócrifos. E o que significa a palavra apócrifo? Que o livro não é inspirado por Deus. O livro não é canônico. O livro não serve como uma unidade de medida, uma régua para medir, uma avaliação da nossa alma. Lembra que nós aprendemos isso no começo da aula de hoje? São esses 7 livros. E como eu descubro, como eu percebo que esses livros não são inspirados por Deus? Basta ler. É só ler o livro, você vai notar. Por quê? Porque você vai encontrar nestes livros erros geográficos, erros doutrinários e erros históricos. Olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o Blakezinho, rapidinho. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Mas vamos recapitular agora a aula de hoje. Bom, nós aprendemos que a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Aprendemos que o cristianismo é a maior religião do mundo, com 2,5 bilhões de seguidores. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, com 1,5 bilhão de seguidores. A terceira maior religião do mundo é o hinduísmo, com 1 bilhão de seguidores. E aí vai, nós vamos aprender sobre outras religiões mais na frente. Agora voltando, bem, a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo e ela é um livro considerado nosso cânon. Cânon, nós aprendemos, significa régua de medir, unidade de medida, para aferir, para verificar a nossa alma, a nossa situação espiritual. Nós dependemos do cânon, nós dependemos da Bíblia. Daí a importância de todo cristão diariamente se alimentar, ler a poderosa palavra de Deus. Muito bem, nós aprendemos também que entre nós cristãos, nós temos o grupo entre os 2,5 bilhões de cristãos, 1,5 bilhão católicos e ortodoxos, são os católicos que estão lá do lado oriental, que tem lá os patriarcas. A Rússia, por exemplo, é lá a Igreja Católica Ortodoxa, eles não são subordinados ao Papa. Mas nós temos entre os católicos, somando mais ou menos o católico romano, que tem como líder espiritual o Papa 1,2 bilhão,
mais 300 milhões de ortodoxos, então nós chegamos na cifra, no número de 1,5 bilhão. E protestantes, aí entra nós evangélicos, 1 bilhão. 1 bilhão. Então 1 bilhão utiliza a Bíblia protestante, que é a nossa Bíblia, e os católicos romanos utilizam a Bíblia com 7 livros a mais, o Antigo Testamento. Agora, tanto para os ortodoxos, como para os católicos romanos, como para nós protestantes, como para os protestantes, dentro do protestantismo, claro, os evangélicos, nós consideramos o Novo Testamento exatamente igual. Então, tanto faz você ler o Testamento ortodoxo, o Novo Testamento católico, o Novo Testamento evangélico, mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Ponto. Agora, e o Antigo Testamento? Porque a Bíblia do povo judeu não tem o Novo Testamento, porque eles não aceitam Jesus como Messias, como nós cristãos. Daí o nome, judeu, judaísmo. A Bíblia deles, o Tanakh, eles chamam de Tanakh, é formada de 24 livros, mas o conteúdo, isso que é importante, o conteúdo é exatamente igual ao conteúdo da nossa Bíblia, do nosso Antigo Testamento, e também este conteúdo está na Bíblia do católico. Porém, a Bíblia do povo católico, a Bíblia do católico, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa católica, você pode examinar. Ela tem os 39 livros que nós temos, porém tem 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. São eles: Tobias, Judite, 1º, 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e um acréscimo no livro do profeta Daniel e um acréscimo no livro da rainha Esther. E como nós sabemos que estes livros não são inspirados por Deus, não são inspirados por Deus? Basta ler os livros. Por quê? Esses livros você vai encontrar neles erros geográficos, erros históricos e erros doutrinários. Como nós aprendemos no começo da aula que não tem erro na Bíblia, logo, se esse livro tem erros, ele não pode ser inspirado por Deus, porque Deus não erra. Daí a inerrância da Bíblia, entendeu? Daí que eu ofereci aí no nosso intervalo aí essa Bíblia que vem explicando com riqueza de detalhes tudo isso que eu comentei durante a aula de hoje. Muito bem. Nós ainda vamos aprender nesta matéria como surgiu, tudo bem, nós aprendemos a diferença da Bíblia, esse ponto é sobre a estrutura da Bíblia. Mas e como ela chegou até nós? Nós vamos aprender um pouquinho como era o material da Bíblia. A Bíblia foi escrita em papel como nós usamos hoje? Não, claro que não. Veja que o computador é uma coisa recente. Antes do computador tinha a máquina de escrever. Mas antes da máquina de escrever, antes de inventar a imprensa, Gutenberg que inventa a imprensa, alemão, nós vamos estudar isso aí, era tudo manuscrito. Manuscrito quer dizer escrito à mão. Tudo foi escrito à mão. Olha que situação, como é difícil. Os estudiosos ensinam que para escrever uma Bíblia à mão, olha, era o custo. Vamos supor que um trabalhador quisesse comprar um salário aí normal, um trabalhador à média aí de um trabalhador brasileiro. Para comprar uma Bíblia, ele teria que pegar os 12 salários, salário do ano inteiro, somar tudo para comprar uma Bíblia, porque era escrita à mão. Olha que dificuldade para ter uma Bíblia naquela época. Hoje, você não paga, você entra no celular, tem Bíblia online. E quando você compra uma Bíblia impressa, eu estava comentando, a nossa Bíblia é mais ou menos o preço de uma pizza gigante. Olha que comparação, uma pizza de comer, pizza gigante, é mais ou menos o preço da nossa Bíblia. Olha que interessante, né? Como ficou barato ter uma Bíblia, como é em conta adquirir uma Bíblia. Mas isso nós vamos aprender como a Bíblia chegou até nós. Nós vamos aprender em que língua foi escrito. Nós já aprendemos que é o hebraico que foi utilizado para escrever o Antigo Testamento. Mas como surgiu o hebraico?
Nós já aprendemos que foi a língua grega para escrever o Novo Testamento, mas como surgiu? Como a Bíblia saiu da língua original e veio parar na língua portuguesa? Porque a língua portuguesa é uma língua nova em comparação com o hebraico. E nós precisamos aprender isso aí. E tudo isso nós vamos aprender nesta matéria Bibliologia. E quinta-feira, se Deus quiser, quinta-feira agora, nós vamos aprender sobre a existência de Deus, usando como base, é claro, a Bíblia. Não vai perder a próxima aula. Eu conto com você na próxima aula. Um forte abraço. Antes de eu te dar um abraço, anuncie o nosso projeto, divulgue o horário da programação, para a pessoa sintonizar a nossa rádio, nos ajude. Desta forma você também fará parte deste ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora sim, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.